Escuta, filho, os preceitos do mestre. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 7º episódio do nosso podcast Ora et Labora. Eu sei que daqui a pouco eu vou me arrepender de ficar fazendo os números assim, 7º, 8º e tal, mas por enquanto não me arrependi ainda. Esse é o 7º episódio do nosso podcast Ora et Labora. Se você ainda não me conhece, porque você não assistiu nenhum dos outros 6 podcasts, mas ok, se você não me conhece, meu nome é André, sou um dos membros fundadores da Missão Tenda do Senhor, e esse é o nosso podcast Ora et Labora, que faz parte do nosso grande projeto Ora et Labora. O que é esse projeto? Estávamos fazendo um retiro no mosteiro em Petrópolis, e Deus colocou no coração de João Guilherme, que daqui a pouco eu apresento para vocês, calma, não fica nervoso, que nós tínhamos que fazer um projeto novo para divulgar a espiritualidade beneditina, para que nós pudéssemos crescer na fé e fazer outras pessoas crescerem junto conosco. E esse projeto ganhou um podcast, ganhou um site, se você não conhece também, oraetlabora.com.br, e principalmente o nosso aplicativo, que está nas principais lojas, né? Apple e Google Store. É Google Store que fala, não é isso? Play Store. Play Store, né? Play Store, Google Play Store, é isso aí. Então, se você não baixou ainda, você dá um pause aqui agora, ó, a gente fica até em pause, pronto. Você vai lá na sua loja, baixa o aplicativo Ora et Labora e volta aqui para assistir a esse 7º episódio. Mas antes de falar sobre o nosso convidado, sobre o assunto desse podcast, eu queria apresentar o nosso chefe. Seja muito bem-vindo, chefia. Eurico, suas boas-vindas. Olá, tudo bom? Eu sou Eurico, membro fundador da Missão Tenda do Senhor. Atualmente coordenador da Missão Tenda do Senhor. André já começa querendo puxar meu tapete, querendo que eu fale inglês. Gente, tá de brincadeira, né? Tá... Inglês? Play Store. Google Play Latim. Store. Ah, sim, velho. Mas se for em latim seria como? Ludo Story, né? Não sei como é que seria a loja em latim, né? Então, já me derruba aí o meu... Mas a minha função é essa. Eu mal falo português, André. É, mas a gente sabe Pelo disso, amor de né? Deus. Então é isso, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio. Espero que vocês aproveitem tanto quanto a gente vai aproveitar aqui com a presença ilustre do nosso convidado. Deixar o suspense, mas Não, tem que deixar o suspense, é isso, o suspense. Enquanto a gente faz esse suspense, nós apresentamos João Guilherme, J. Gui, o responsável pela comunicação aqui na Missão Tenda do Senhor. O rapazinho que recebeu a inspiração do Ora et Labora. Seja bem-vindo, J. Gui. Muito obrigado pela recepção, é uma honra poder gravar mais esse episódio. Ressalto aqui que recentemente fizemos uma atualização no aplicativo, então agora nós temos 47 documentos da igreja já compilados, transcritos no nosso aplicativo, retirados diretamente do site do Vaticano, inclusive a encíclica papal, a primeira do Papa Leão XIV, Magnificat Humanitas, você pode ler no seu celular sem nenhum problema. E também nós fizemos uma atualização, né? Nós tínhamos um probleminha no aplicativo nos últimos meses, que o calendário litúrgico tinha uma data ou outra que estava errada. Então nós fizemos todo o ajuste nos próximos 5 anos. Então pode ter certeza que você pode confiar mais uma vez na nossa entrega lá. Muito bem. Estamos falando, eu não disse o tema desse podcast. Pois é, nós vamos falar hoje sobre educação de jovens e adultos, nós vamos falar da importância dos mosteiros beneditinos, né, na educação, na cultura, e por isso nós trouxemos aqui o nosso convidado. E o nosso convidado, assim, eu sempre escrevo um pequeno currículo, né, mas eu vou ler, né, diretamente aqui, eu vou botar aqui para fingir que eu estou lendo aqui, né, mas olha que chique o nosso convidado hoje, ó. Dom Anselmo Chagas de Paiva nasceu em Senhora de Oliveira e mudou-se para Conselheiro Lafayette, cidades do estado de Minas Gerais. Em 1986, ingressou no Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, onde foi ordenado sacerdote no ano de 1995. Posteriormente, cursou o mestrado em Direito Canônico no Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, que é vinculado à Universidade Gregoriana de Roma. Em 2006, concluiu o doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Católica da Argentina. Atualmente, é diretor da Faculdade de São Bento, no Rio de Janeiro, onde também ministra aulas no curso de graduação. É professor titular dos cursos de mestrado em Direito Canônico no Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro e na cidade de Londrina, no Paraná.
Atua como promotor de justiça e defensor do vínculo no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano da Arquidiocese do Rio de Janeiro e ano passado, em 2025, Dom Anselmo concluiu seu pós-doutorado em Direito Canônico. Seja muito bem-vindo, Dom Anselmo, ao nosso podcast. Muito bem, quero saudar a todos, agradecer o convite. Espero que todos também possam gostar deste momento, onde vamos partilhar, então, a importância da educação beneditina, o perfil que o beneditino faz no âmbito da educação. Então, agradeço e espero, então, que todos também possam, nesse momento, caso queiram, né, visitem também o nosso mosteiro, visitem o nosso espaço. Temos um colégio que já há mais de 150 anos, né? Atualmente vai completar 170 anos. Estamos preparando em 2028. E também uma faculdade, inclusive o André foi nosso aluno, né? Atualmente ainda é aluno na pós-graduação, o João Guilherme também. Falta só o Eurico, né? O Eurico ainda. Faltando só ele. E os beneditinos, como de fato, têm uma tradição muito grande no campo da educação, em vários lugares, vários países, né? Os beneditinos trabalham no campo da educação. Então, vamos falar sobre esse assunto, trabalhar sobre esta questão, então, com muito prazer. Eu quero fazer uma pergunta logo, porque o meu objetivo é fazer umas perguntas mais polêmicas assim. A gente vê claramente na nossa sociedade hoje que o nível educacional do povo vem caindo, né? A gente vê os alunos, às vezes, chegam nas escolas com mais deficiências e com menos condições até do que chegavam há 30, 40, 50 anos atrás. Como é que isso é trabalhado, né? Tanto numa faculdade, né? Eu vejo na faculdade, às vezes, ali tem uns colegas com mais dificuldade e tal, que antigamente não tinha tanta. Mas como é que é trabalhado isso, né? Especialmente num jovem, num adolescente, que chega com tantas dificuldades na família, né? na sociedade, e a escola tem que ali apresentar uma educação e também trazer, né, essa educação que falta dentro de casa. Como é que faz esse trabalho? Olha, o cenário, como de fato, mudou muito na sociedade atual. Primeiro, nós percebemos que a família diminuiu, né? No passado, os casais tinham mais filhos. Hoje, talvez 1, 2, 3 no máximo. E, ao mesmo tempo, a impressão que a gente tem é que a família também entrou numa dificuldade, assim, uma certa crise. Eu conheço mesmo um casal, né, que os filhos até estudam lá no nosso colégio, no Colégio São Bento. O marido já está no 5º casamento. Então, a gente percebe que, né, o nível de separação, desentendimento no campo conjugal vem aumentando muito nos últimos tempos. Por quê? Talvez falta de paciência de um para com o outro, ou às vezes até a própria espiritualidade precisa de ser mais revista, né? Então, você percebe que às vezes o filho fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe, na maioria das vezes é a própria secretária do lar ali que toma conta. Então, isso acaba tendo uma influência realmente na educação da criança. Nós mesmos já tivemos muitos casos assim de a criança agressiva, criança com vários problemas até. Então, tanto é que nas escolas hoje tem muito trabalho de psicólogo que nos ajuda, né? Serviço de orientação educacional. Nós também dentro do campo religioso. Então, quantas e quantas famílias têm o costume de dizer: o meu filho mudou depois que ele foi para a Escola São Bento, para o Colégio São Bento. Então, a gente percebe isso, né? Nós continuamos fazendo o nosso trabalho, continuamos acompanhando as famílias, mas precisa mesmo que o trabalho seja mais intenso nos últimos anos, talvez por causa dessa crise no âmbito familiar. E ainda puxando, né, esse assunto, né, dessa crise, né, de toda essa situação, essa parte psicológica da criança que chega muito afetada ali, mas não é uma criança só, né? Às vezes a gente tem, assim, diversas crianças numa mesma turma, né? E como é que é esse relacionamento, assim, eu quero saber, assim, mais
pessoal, porque institucionalmente a gente entende, tem um psicólogo, tem ele tá mais na sala de aula, né? Assim, como é que o professor ele consegue lidar melhor com isso? O psicólogo, por exemplo, ele é autorizado a assistir aula ou não? É só uma coisa fora da sala de aula, né? Esse trabalho é feito de que forma exatamente? Normalmente, nos primeiros anos, o menino entra no Colégio São Bento, por exemplo, com 6 anos. Nós começamos o primeiro ano, segundo ano e assim vai. Nessas turmas, normalmente não passa de 18 alunos, 16, né? Atualmente está na faixa até de 15, exatamente para poder acompanhar melhor, porque o aluno fica um pouco inquieto, o que é natural. E sempre tem 2 professoras que acompanham em sala de aula. E a pedagogia para os primeiros anos ali é um pouco diferenciada, né? Um acompanhamento melhor. Tem também os inspetores de alunos que ficam sempre ali para assessorar. Às vezes o aluno precisa de usar o toalete, uma necessidade ou outra. E o menino fica o dia todo lá no colégio. Então tem essa diferença. Então eles também têm um período maior de recreio, usam o refeitório, alimentação, é tudo lá. Então, de maneira que precisa de ter sempre esse profissional para acompanhar. Agora, dentro da sala de aula, atualmente não tem tido problema, né? Os professores acompanham. Quando é um caso mais grave, que às vezes necessita de um acompanhamento melhor, entramos também em contato com as famílias. É muito importante também o trabalho com as famílias. Então, temos o costume de periodicamente ter encontro com os pais de cada série, bem assim individual, né, por grupos. Isso ajuda no acompanhamento. É claro que sempre tem, às vezes, um ou outro problema, um menino assim mais levado, chama mais atenção, mas na maioria dos casos a gente consegue equilibrar bem com a ajuda da família. Uhum. Eu fico curioso, né, digamos assim, porque em um outro episódio passado, agora eu não lembro exatamente qual, eu comentei, né, que a minha espiritualidade, né, a minha vivência católica e até o meu ser, o meu eu como um todo, foi muito moldado pela vivência monástica, né? Nós fizemos acompanhamento num mosteiro no interior de São Paulo e pela regra beneditina, né? E eu fico imaginando como é que é o reflexo da regra nessa vivência escolar, nessa vivência dos alunos. Como é que isso transparece? Porque eu imagino que deva ser uma coisa ainda mais forte para eles. O senhor consegue verificar esse tipo de influência? Eu gostaria de falar, inicialmente, um pouco da história da educação beneditina, como é que começou e a influência da regra de São Bento, né? Uhum. Como, de fato, São Bento, quando ele instituiu o mosteiro, ele não pensou inicialmente assim, numa escola propriamente dito como hoje. Mas o tempo foi passando e ele então foi percebendo a necessidade de acolher pessoas no mosteiro para a formação, porque naquela época, na época de São Bento, muita gente não sabia ler, não sabia escrever, mas gostariam de participar do ofício divino com os monges, por exemplo. Então, muitas pessoas chegavam até o mosteiro. E naquela época também não havia colégios como hoje, então muitos pais confiavam aos mosteiros a educação dos seus filhos. Foi o caso de Mauro e Plácido, por exemplo, né, os primeiros discípulos de São Bento. Então, ali no mosteiro começou a ter o que São Bento depois chamou uma escola de serviço do Senhor, né? É claro, dentro desse ponto de vista espiritual. Mas, de repente, alguém queria aprender a tocar um órgão, uma música, então começava a aproximar do mosteiro. E dentro da tradição beneditina, as escolas começaram com o capítulo 53 da regra de São Bento, quando fala do hóspede. Então, o aluno que chega ao mosteiro, que chega numa escola beneditina, ele chega como aquele hóspede, então ele deve chegar como Cristo. E, ao mesmo tempo, é nossa missão educar aquele que chega. E aí, como que é a educação beneditina? Então, está pautada realmente na regra de São Bento. São Bento fala da importância de acolher, mas, ao mesmo tempo, da importância de ter disciplina. Então, São Bento fala muito na necessidade do silêncio, por exemplo,
A própria regra de São Bento começa com uma palavra bem característica: escuta, filho, os preceitos do mestre. É a primeira palavra que nós vamos encontrar no prólogo da regra. Então, quer dizer, aí já vem a primeira lição para o discípulo e para o mestre. Cabe ao discípulo ouvir o mestre e cabe ao mestre também ensinar. Cabe a ele ensinar, sobretudo, com seu exemplo. É o que São Bento vai dizer também no capítulo número 2, quando fala sobre o abade. Depois ele fala, no capítulo 64, repete. São Bento, nesse capítulo número 2, ele mostra ali um abade, a sua responsabilidade, e que nós podemos conjugar isso para a missão do professor. Então, a responsabilidade do professor é em lecionar, mas, sobretudo, em ser exemplo para aquela criança, para aquele jovem que procura um mosteiro. Mas essa educação beneditina não é só na escola propriamente dita, mas quem, por exemplo, faz um retiro no mosteiro, né? Procura um mosteiro para fazer um retiro. Todos os mosteiros normalmente têm uma hospedaria. Todos os mosteiros têm, às vezes, até os mosteiros femininos, né? Promove retiro, encontro. Então, as pessoas que vão até o mosteiro, é isso que São Bento queria. Nós não temos o costume de sair, não é muito costume, né? O abade procura observar bem isso. Então já vai policiando, né, para a gente evitar sair, mas dar a nossa catequese, dar a nossa formação no âmbito do próprio mosteiro, onde nós estamos. Então aquela pessoa que vem, ele é recebido como Cristo, né, assim deve ser, mas ao mesmo tempo ele procura, né, ali alguma formação, algum crescimento. Por isso que normalmente quando nós promovemos o retiro, sempre são os monges mesmo que pregam, que acolhem, né? Vocês têm até o costume de participar de vez em quando. Então tem uma característica isso do mosteiro. Várias vezes por ano nós promovemos alguns retiros, por exemplo, Semana Santa, Carnaval, Pentecostes, né? E outras, Natal, e outras vezes no ano, mas os próprios monges oferecem essa formação àqueles que vêm até o mosteiro. Não sei se respondi. Não, sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Ou seja, é uma aplicação clara da regra de São Bento na educação, né? Isso. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas vêm conversar com a gente e não conseguem entender isso, que ficam com uma ideia meio fantasiosa de hollywoodiana do mosteiro, né? Aquela casa que fica no meio do mato, e os monges ficam ali só rezando. E quando, na verdade, assim, esse tipo de vida, ela atrai as pessoas por ser uma vida diferente, e essa atração, né, que os mosteiros exercem sobre as pessoas é a grande porta onde então, você vem até mim, eu vou te ensinar alguma coisa. E a partir disso, uma fala que o senhor disse, que eu achei muito interessante, quando a gente pensa em educação, parece que a gente pensa em português, matemática, química, física e tal. Mas o senhor colocou assim, de repente alguém que quer tocar órgão, alguém que quer aprender música, alguém que quer aprender arte. Isso também é uma forma de educação, né? E os mosteiros sempre foram guardiões dessa cultura, né? E aqui, no nosso mosteiro de São Bento, se alguém chegar buscando isso, né? Eu quero especializar um pouco mais em arte, em música, alguma coisa. Como é conduzido também esse momento? Bom, normalmente nós não temos assim, aqui no Mosteiro de São Bento do Rio, especificamente uma escola de música, por exemplo, ou uma escola de arte. Mas muitas pessoas vêm até o mosteiro, às vezes para pesquisar, usar a nossa biblioteca, por exemplo, o próprio Dom Mauro ali no arquivo, né? Quantas pessoas querem uma pesquisa sobre algo antigo, né? Ou mesmo alguma coisa relacionada ali ao mosteiro nos seus primórdios. Então, o Dom Mauro já tem esse costume de orientar, de chamar o pesquisador, não deixa também de ser ali um momento de formação, né? Mesma coisa Dom José com relação à biblioteca interna. Agora, se alguém quer aprender, por exemplo, canto gregoriano, nós temos o costume de, periodicamente, oferecer o que nós chamamos de curso de extensão. Agora, por exemplo, estamos tendo até uma pós-graduação
promovida pela faculdade, sobre canto gregoriano, que deu muito certo. Logo na primeira semana que nós divulgamos, cerca de 80 inscrições. Tivemos que limitar até 60, mas o curso está ocorrendo com muito sucesso. Então, periodicamente, nós temos isso. Agora, por exemplo, vai ser oferecido no meio do ano um curso de arte sobre a coordenação de Dom André, que é iconografia. Os mosteiros femininos oferecem com mais frequência isso. Por exemplo, não sei se você conhece o Mosteiro de São Mateus, que foi fundado pelo Mosteiro de Petrópolis, que fica na cidade de São Mateus, oferece um pouco... Espírito Santo, né? No Espírito Santo, oferece um pouco mais isso no campo da arte. Também em Goiânia, se não me engano, o Mosteiro de Tapecerica da Serra. Então, você percebe que cada mosteiro, às vezes, tem algumas características. No mosteiros femininos, às vezes tem essa formação de espiritualidade, mas também, igual o senhor falou, no campo da arte, ou às vezes até no campo da música. No nosso caso, é mais especificamente no canto gregoriano, onde periodicamente a gente oferece alguns cursos ou de extensão ou mesmo de pós-graduação, como está ocorrendo agora. Adoraria fazer esse curso de arte no meio do ano. Espero que dê para casar com a pós-graduação em liturgia, porque esse assunto é maravilhoso, hein? É uma boa. A beleza Excelente. é sempre... É bom sempre estudar, né, sobre a beleza, né? Porque a beleza é aquilo que vai nos tirar do nosso mundinho e vai começar a nos elevar, né? A gente, quando entra, por exemplo, na igreja aqui do mosteiro, é impossível você não levantar logo a cabeça, né? Isso... Você reconhece que existe algo acima, né? Ou seja, a beleza ela te faz olhar para cima, né? E o canto gregoriano, né? As artes todas, elas são muito importantes para isso, né? E você é alguém que, para quem a beleza é muito caro, né? Você estuda muito sobre isso, né? Você fala muito sobre isso. Esse interesse começou a partir de uma obra que vi na Lumen Christi, do mosteiro, uma série de filosofia estética do professor João Vicente Ganzaroli. Não tive a oportunidade ainda de conhecê-lo, mas ele escreve muito bem. E a partir das provocações que ele coloca nos livros, eu falei, caramba, esse assunto aqui é importante. E posso arriscar a dizer que foi também por isso que eu comecei a buscar mais. E aí, Dom Anselmo, o senhor comentou sobre a mudança no perfil dos alunos. Socialmente, né, as pessoas estão ficando cada vez mais dispersas, seja por conta de toda a estrutura que nós temos, seja por conta da influência da internet, toda essa coisa toda que temos vivido, e a atenção está se tornando um recurso cada vez mais escasso. E até tem um sociólogo / filósofo, o Zygmunt Bauman, que ele fala sobre a sociedade líquida. E quando nós entramos no mosteiro, na igreja do Mosteiro de São Bento do Rio, nós somos atravessados por uma estabilidade muito grande. Então, toda a liquidez de fora meio que se dissipa naquele espaço, no silêncio, na escuridão, posso dizer até uma espécie de penumbra, dependendo do horário que você vai lá rezar, e nós ficamos constrangidos com tanto simbolismo ao nosso redor. E pelo que o senhor comentou, todo o espírito da regra também é levado para a faculdade, para a escola, para todos os âmbitos do ecossistema beneditino. E eu gostaria de perguntar para o senhor o que caracteriza um bom aluno à luz da regra de São Bento. Eu faço isso, uma pergunta que talvez algum curioso queira aqui. Eu aproveito os convidados para poder aprender. Então, eu quero saber o que caracteriza um bom aluno à luz da regra de São Bento. Muito bem. Então, a gente pode voltar mais uma vez para os capítulos da regra, né? São Bento fala muito nisso, né? A questão do discípulo. Eu estava dizendo anteriormente que a regra começa com a palavra escuta. Então, um bom discípulo é aquele que sabe escutar. Agora, a palavra escuta, também, se nós olharmos a sua origem no latim, ela está relacionada com a obediência. Por isso que São Bento também caracteriza muito a obediência como uma virtude importante. E nós, beneditinos, não só os beneditinos, mas os religiosos em geral, temos um voto que nós falamos, voto de obediência. Quer dizer, nós devemos obedecer. Então, a obediência é muito cara para São Bento, ser obediente. Mas também São Bento caracteriza muito a humildade como uma grande virtude.
Então, para um beneditino, para um monge beneditino, saber ser humilde, saber ser atento, saber escutar, saber ser obediente, né? Então, são as características que devem fazer parte de um aluno beneditino. Interessante que eu, de vez em quando, participo de eventos sobre educação, ou às vezes, lá no Mosteiro de São Bento, recebo algumas pessoas que trabalham nesse âmbito. E há pouco tempo, um coordenador de uma universidade, de um curso de uma universidade, estava me dizendo, né, que muitos alunos do Colégio São Bento vão para essa universidade, mas que ele consegue diferenciar claramente um aluno do São Bento o aluno de outra instituição. Então, quer dizer, o aluno que veio do Colégio São Bento, dizendo ele, tem essa característica. Outro dia também eu achei muito interessante, um outro senhor me procurou, assim, falando, depois da missa ali, conversando um pouquinho, falou assim, Dom Anselmo, outro dia eu estava no metrô, eu fui aluno aqui do Colégio São Bento, embora estudei pouco tempo, mas... E nisso entraram 4 alunos com o uniforme do colégio e logo sentaram. Aí, mas na outra estação, chegaram outras pessoas, chegaram alguns idosos, uma mulher, uma senhora com uma criança no colo. Eu pensei comigo, vamos ver se esses meninos vão levantar para dar lugar para esses que chegaram, né, mais idosos, ou essa senhora. Mas foi eu parar de pensar, terminar de pensar, logo eles levantaram e já deram lugar. Aí eu falei assim, olha que bonita a educação beneditina, o senhor falou comigo. Mas como de fato é verdade, né? Então, quer dizer, aquilo que nós ensinamos, a impressão que se tem é que eles souberam assimilar, levar para a vida, né? Não só aquela aprendizagem, igual já falamos, né? Português, matemática, preparar o aluno para o vestibular, para um concurso, mas uma educação para a vida, né? Saber respeitar o outro, saber respeitar os mais velhos. É isso que São Bento coloca muito na regra, né? Tanto é, igual eu disse, tem um capítulo muito longo chamado capítulo da humildade, capítulo do silêncio, capítulo da obediência, né? Então, são... informações que nós temos, instruções que São Bento deixa para nós, e sobretudo no respeito. O capítulo 72 da regra, por exemplo, é muito importante a gente colocar isso também no campo da educação. A gente chama de bom zelo. A gente até criou isso no Colégio São Bento, né? O aluno saber respeitar o outro, ter zelo pelo outro. A gente tem até o costume de chamar de anjo, né? Aquele que é mais velho, ser anjo daquele que chega, do mais novo, e assim sucessivamente. Perfeito, muito obrigado. Essa forma de ensinar cuidado, penso eu, né, posso estar completamente errado, mas penso que seja uma das melhores formas de educar alguém. Porque no momento que você entende que se existe alguém que é mais frágil que eu, ou mais novo que eu, ou menos experiente que eu, e eu me coloco no serviço de cuidar dessa pessoa, de certa forma eu estou me educando, né, porque eu estou estabelecendo assim, que eu vou dedicar um tempo da minha vida para cuidar daquela pessoa mais nova que chegou e tal, mas também eu estou educando essa pessoa, né? Porque com o meu exemplo, né, eu posso mostrar para ela como funciona, das melhores formas e tal. Saindo um pouco desse âmbito escolar, né, das pessoas que frequentam, mostrei, por exemplo, as missas, né, a liturgia que algumas pessoas vão e tal. Como é feito essa aproximação, essa educação? A gente sempre às vezes vê que os monges terminam assim, eles ficam ali fora, né? Eles falam, eles dão bênçãos e tal, mas como é que é sentido isso, especialmente naquele povo que está ali, essa proximidade do monge, como sendo aquela pessoa que veio para cuidar, para dar um exemplo, para dar uma palavra, né? Como é que existe, né? Como é que é essa relação, né, entre os monges que estão ali e as pessoas que chegam ao mosteiro para uma oração, para um retiro, para alguma coisa? Bom, eu vejo isso também de uma maneira muito positiva. Todas as vezes que a gente cumprimenta uma pessoa, eles gostam da atenção, né? Gostam que a gente dê uma atenção. E sempre quem vem ao mosteiro
quer também ver o monge, né? Quer ter contato conosco, quer participar da nossa oração, acham interessante, né? Conseguem ver assim, uma coisa diferente, como de fato. Muitos pedem até para tirar uma foto. Além disso, né, de uma bênção, de de um contato. E quantas vezes ali eu converso assim com as pessoas, vêm pessoas de outros estados, São Luís do Maranhão, até de outros países, quando, por exemplo, tem ali perto de nós um cruzeiro, né? Muitas pessoas frequentam ali. Então, de maneira que essa interação, essa comunicação com pessoas das mais variadas regiões, né, é muito interessante. Agora, eu sinto que todos que aproximam do mosteiro querem também, pedem orações, pedem uma bênção, igual o senhor falou. Então, quer dizer, no fundo, eles querem alguma proximidade, e a gente procura dar atenção. E muitas pessoas também vão até o mosteiro para confissão, não deixa de ser também um momento de educação, de formação, outros para pedir uma orientação, mesmo que às vezes a pessoa traz um problema, uma dificuldade, muitas vezes a gente não consegue encontrar solução para aquele problema, mas o fato de dar uma atenção, o fato de rezar juntos, o fato de ouvir a pessoa, ela já sai tão agradecida, né? Quantas vezes acontece até mesmo comigo, às vezes eu ouço uma pessoa, ela traz lá suas dificuldades, seus problemas, e às vezes ela sai tão agradecida e eu penso comigo, não fiz nada para ajudar essa senhora, né? Mas só o fato de ter ouvido, ela já saiu mais aliviada, né? Porque muitas vezes a gente não tem uma solução imediata para um problema, para uma dificuldade que a pessoa passa. Mas só o fato disso, né, de rezar junto, de ouvir, de dar atenção. Eu acho que a educação também é isso, né? Saber ouvir o outro, saber. Hoje em dia fala-se muito também no acolhimento. E São Bento deixa muito isso claro na regra, como nós devemos acolher o outro. E no capítulo que fala sobre o hóspede, São Bento fala que a primeira acolhida deve ser trazer a pessoa para a oração, participar conosco da oração. Isso por quê? Para que ela possa ser ali abençoada, porque ela vem do mundo, e ela pode trazer às vezes as coisas do mundo, né, para o mosteiro. Então por isso São Bento quer que primeiro ela se unha a Deus, depois disso é que a gente deveria levá-lo para o quarto, para a sua hospedagem, ali para o lugar onde ela vai ficar. Então, todos os mosteiros devem ter pelo menos algumas celas reservadas para os hóspedes. A gente chama cela como se fosse aquele quarto, porque o cela é o lugar onde a gente deve gostar de ficar, né? Aquele espaço reservado para mim, mas onde Deus também deve estar. Então, é isso. Você tem 2 filhos adolescentes, né? Pós-adolescentes, já jovens ali, né? E você levou aí 20 anos praticamente para educá-los, aquelas 2 criaturas que eu amo, são meus afilhados, amo demais. Mas como foi esse teu papel? Estamos falando aqui de educação, você que teve essa formação também beneditina e tal. Como é que você conseguiu aplicar isso na educação daquelas 2 criaturas que eu amo demais, mas são 2 criaturas do pântano? Fala para mim. Bom, aí eu não sei se estamos pegando o melhor exemplo do mundo, né? Não estamos, mas é o que exemplo temos. que nós temos, é isso. João e Pedro, papai ama, tá bom? Apesar de todas as minhas falhas aí na educação, saibam que eu tentei fazer o melhor. O senhor vinha falando, eu vinha refletindo aqui, lembrando de alguns trechos de um documento que a gente está terminando agora de estudar no núcleo de serviço da missão, que é o Dilexi T, do Papa Leão, né? E um trecho no finalzinho, ele fala eu não lembro agora as palavras exatas, eu deixei o livro lá fora, mas enfim. Como a nossa sociedade ela está, de certa forma, doente
por um certo egoísmo nosso, de cada um estar voltado para os seus próprios problemas, e incomoda-nos o problema dos outros virem a nós. E aí, refletindo em cima disso, a questão de como os meus problemas, às vezes, são tão importantes, eu os vejo como tão importantes e dedico menos tempo ou não dedico tempo aos outros, incluindo a família, né? Incluindo os amigos próximos, incluindo, às vezes, até a igreja. Essa educação, você perguntando por que eu fiz toda essa introdução tão grande, né, tão vasta. Justificando, né, assim, né? Eu acho que a educação, no caso de pai e mãe, é questão de você investir tempo mesmo, né? É questão de você dedicar atenção e tempo para os seus filhos, inclusive identificando quais as necessidades. De repente, numa escola, isso seja um pouco mais dificultado pela questão de que são, às vezes, dezenas de alunos numa sala de aula, né? O próprio Dom Anselmo estava falando de as turmas menores dos alunos mais novos, elas são mais reduzidas justamente para que se dedique mais tempo, se consiga dar uma atenção mais individualizada. Mas no caso da família, no meu caso, por exemplo, são 2 filhos, a atenção tem que ser individualizada nesse nível, assim, né? O meu trato com um é diferente do meu trato com o outro. Como eu reajo com um é diferente de como eu reajo com o outro, porque eles são pessoas totalmente diferentes. Dia e noite, né? Nossa Senhora, o João e o Pedro são... O João fala pouco, mas quando fala é mais profundo, digamos assim. O Pedro está demandando conversa o tempo inteiro e, às vezes, as perguntas mais aleatórias da vida, né? E eu fico assim, de onde é que você tirou isso, garoto? Né? Então, é a gente ter, como pai, como mãe, essa atenção individual e tentar dedicar tempo mesmo, né? A gente tem as nossas atividades, as nossas preocupações em termos laborais, em termos financeiros, em termos de sustentar a casa e preparar o terreno para o sustento deles também, né? Para que eles possam alçar seus próprios voos. Mas isso não pode estar em primeiro lugar, uma única preocupação. Eu tenho que saber que tem 2 pessoas ali em formação e em constante formação dentro da minha casa. São os meus filhos. 2 criaturas. 2 criaturas. Beijo, João e Pedro. Dindo ama. Vamos lá. Queria falar com você também agora. Nós temos uma empresa de educação, né? E eu queria que você também trouxesse para a gente, em tudo isso que Dom Anselmo trouxe aqui, como é feito isso dentro da empresa, né? Essa educação, e ao mesmo tempo que a gente não está ali para evangelizar ninguém, mas ao mesmo tempo evangeliza, né? Como é que é feito essa evangelização sem evangelizar? Tem uma frase de São Francisco de Assis. Estamos falando de espiritualidade beneditina, eu saco o franciscano. São Francisco de São Assis, Francisco. Mas que ele diz que devemos evangelizar a todo momento e, se necessário, usar palavras. E Dom Anselmo comentou logo no início do episódio, falando sobre a importância do exemplo. Então, acredito que o melhor trabalho de evangelização que nós fazemos não é com o podcast, que o nosso objetivo é falar sobre espiritualidade, não é com o aplicativo, porque é um aplicativo sobre espiritualidade, não é com o blog, porque ali é sobre espiritualidade, mas é justamente na postura que nós tomamos com todo o nosso trabalho. Porque não é uma máscara que nós vestimos para parecer que somos, nossa, nós sabemos ou nós fazemos, né? Muito na igreja, infelizmente, é trabalhado como status, né? Existe uma síndrome do pequeno poder. A pessoa é líder de uma pastoral, não, eu sou o coordenador de tal pastoral na paróquia, não sei.
do padre Tan. Poxa, mas será que isso é tão importante, é relevante assim, para você encher tanto a boca, né? Às vezes o exemplo da pessoa é tão distante do cargo que ela pretende ocupar ou da responsabilidade que ela tem. Então, muito além de qualquer símbolo de autoridade que a gente possa acabar acumulando, porque, por exemplo, gravar podcast com figuras tão importantes como Dom Anselmo, Dom Mauro, Dom Catelã, Padre Fábio, as pessoas olham e falam, nossa, mas vocês são importantes. Não somos, né? Somos só curiosos, servos inúteis, que estão colocando que vida, tempo, dinheiro, né? Tudo que a gente tem à disposição para poder em prol do povo de Deus. Então, eu acredito que é mais uma questão de postura, porque não é uma máscara que nós buscamos vestir, mas uma postura que nós adotamos, né? Uma postura de vida, coerente. Então, nós não somos personagens que aqui, em frente às câmeras, estamos performando alguma coisa e quando ninguém está olhando, somos pessoas completamente diferentes. Não. Em casa, nós rezamos todas as sete vezes do dia, né? Nós rezamos, às vezes, por conta da correria do trabalho, pula-se uma oração ou outra, mas temos uma rotina de oração, vida sacramental, confissão toda semana, eucaristia, obviamente todo domingo, mas sempre que possível durante a semana também, para poder sustentar essa ideia. E aí, pegando essas 3 grandes virtudes da regra de São Bento, o silêncio, a obediência e a humildade, tentando, né, fazer com que a nossa vida se configure e mostre alguns desses sinais. Né, nos últimos dias, um aluno da empresa, ele, numa chamada com toda a turma, ele falou, olha, eu estava apresentando o projeto do Ora et Labora como um caso de estudos, né, que nós estamos fazendo, e ele falou, é muito legal esse projeto, inclusive vai me ajudar no meu processo aqui de catequese. Eu falei, poxa, mas você não é protestante, né, seus pais, porque ele é filho de pastores da Assembleia de Deus. Ele falou, então, vendo o exemplo de vocês, vendo todo esse apego que vocês têm, esse apreço que vocês têm por ordem, né, todo o cuidado que vocês têm com o horário, se vocês marcam às 6 horas, às 6 horas está começando, vocês têm tanto respeito por tudo que acontece aqui, que eu fiquei curioso para ver como vocês vivem, né, o que vocês acreditam. E a partir disso, eu vi que vocês são católicos. Eu falei, poxa, será que tem alguma relação? Aí ele foi pesquisar sobre a fé católica, começou a observar com mais cuidado, e teve um incômodo, e a partir desse incômodo procurou a paróquia mais próxima e está fazendo catequese, vai ser batizado nas próximas semanas. Falei, nossa, que bonito. Eu sei que o mérito não é meu de forma alguma, não é mérito do André, não é mérito meu, não é mérito da nossa empresa, não é mérito de nada disso. Só que ao mesmo tempo nós acabamos funcionando como mangueira, porque a mangueira não tem o poder de regar o jardim, mas a água necessariamente passa pela mangueira, é um canal. Então, conformar, respondendo objetivamente a pergunta depois dessa volta ao mundo, é buscar conformar a nossa vida àquilo que nós acreditamos. Então, tem uma palavra-chave que rege esse relacionamento, essa vivência: coerência. Se nós nos comprometemos a viver de determinada maneira, acreditamos e propagamos determinados valores, então que a nossa vida seja uma exposição clara de todos esses valores, porque se o Verbo encarnou na nossa carne e se fez em nosso meio, então nós que somos a imagem e semelhança desse Verbo, desse Deus unitrino, então nós também devemos ser sinal da graça de Deus de forma prática, sem precisar fazer barulho. Falou bonito, né, gente? Olha, eu vou falar agora depois disso tudo aí, né? Sou aluno de Dom Anselmo, tá? Na faculdade. Então, aí sim, já tô né? aprendendo. Eu queria puxar ainda nesse assunto uma curiosidade pessoal minha, né? De onde surgiu esse interesse pelo direito canônico e por ir assim tão longe, né? Porque às vezes você faz direito canônico, faz uma pós-graduação, mestrado, mas mestrado, doutorado, pós-doutorado e todo esse trabalho, né? De onde surgiu isso? Né? Como nasceu no seu coração esse amor pelo direito canônico? Não, foi mais uma necessidade mesmo, porque o mosteiro, na época, o canonista era Dom João Evangelista Henu, e ele já estava assim um pouco já... É o mesmo que fez a tradução da regra? O mesmo que fez a tradução da regra. E já estava assim um pouco idoso, como de fato, pouco tempo depois ele veio a falecer. E eu estava concluindo o bacharelado em teologia
Logo depois, então, fui ordenado e aí surgiu o desejo. Aqui no Rio de Janeiro estava, então, iniciando também o mestrado em Direito Canônico, afiliado à Universidade Gregoriana de Roma. E aí pedi, na época, o abade a autorização e ele, então, autorizou. Mas a finalidade, o objetivo, era exatamente ajudar o mosteiro, né? Porque é importante ter um canonista, alguém ali para assessorar, e assessorar também a própria Congregação Beneditina do Brasil. Então, hoje, eu trabalho não só como canonista, auxiliando ali o abade do Mosteiro do Rio, mas a comunidade, mas também dando aula na faculdade, mas também auxiliando os outros mosteiros, porque o direito canônico faz parte da vida religiosa, né? Da vida da igreja em geral. Quantas dúvidas às vezes surgem, como fazer um decreto, como ajudar a fazer aqui um estatuto, rever as nossas constituições. Então, tudo isso tem o seu ponto no direito canônico, né? A sua referência no direito canônico. E aí, sim, começou, eu passei a ter interesse, depois surgiu a possibilidade de fazer o doutorado, na Argentina, em Buenos Aires, aquele doutorado onde você vai, fica um tempo, depois volta, depois retorna outra vez, sobretudo no tempo de férias, é um curso intensivo. E aí concluí, e depois também surgiu a possibilidade de fazer um pós-doutorado, inclusive o Catelan foi o meu orientador no trabalho final. Então deu muito certo, graças a Deus. No mestrado, eu trabalhei sobre a nulidade matrimonial, que até saiu um livro publicado pela Paulus Editora sobre o sacramento do matrimônio e as causas de nulidade. No tribunal aparecem muitos casos de nulidade matrimonial. Depois, no doutorado, eu trabalhei sobre a importância do abade, do superior, na regra de São Bento, conjugando com o direito canônico. O que o direito canônico fala das responsabilidades do superior, que é o cano 618, 619, e aí eu conjuguei com o capítulo 2 da regra de São Bento e também com o capítulo 64. No pós-doutorado, eu também trabalhei um outro capítulo da regra de São Bento, que é o capítulo 58, sobre as pessoas que querem entrar para a vida consagrada. Então, como deve ser a formação durante o noviciado, né? Então, tudo isso foi um ponto também estudado no pós-doutorado. Mas houve uma necessidade, então, é por isso que eu fiz o curso. Interessante. Eu achei que fosse, tipo assim, um amor, né? Porque eu conheço pessoas que são apaixonadas, né, pelo direito e tudo isso, e aí se dedicam, assim, mas foi mais por necessidade. Eu queria só voltar, de repente, um ponto aqui, anterior, que a gente discutiu um pouco, e que, enfim, eu não quis interromper, sobre a guarda da cultura, né? Em particular na Idade Média, né? Na Europa, essa guarda da cultura pela Ordem de São Bento, né? Pelos beneditinos. A gente vê, inclusive, em estudos de história, né? Os monges copistas foram os primeiros a fazerem as cópias, né? A distribuição da Sagrada Escritura. Então, os mosteiros atuavam nessa guarda da cultura, com suas bibliotecas, com seus acervos. E essa influência foi tão grande, né, ao longo da história, que a gente vê hoje São Bento como patrono da Europa, a gente vê toda a influência cultural de São Bento e da Ordem Beneditina na cultura da Europa, do Ocidente, e de todo, até digamos assim, o monaquismo como um todo, não apenas na Ordem de São Bento, mas ele acaba sendo essa influência para outras ordens, né? A regra beneditina acaba sendo um guia também para as regras de outras ordens. Eu gostaria, de repente, que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente sobre... Muito bem. Como de fato é verdade, né? São Bento procurou, assim,
não só na regra, mas também no próprio mosteiro propriamente dito, né? O cuidado, o zelo. E tanto é que tem um capítulo na regra, o capítulo 57, que fala dos artistas do mosteiro. Então, o que dá a impressão que sempre no mosteiro tiveram esses copistas, esses que souberam dedicar à arte. E naquela época, por exemplo, não havia biblioteca, não havia, havia biblioteca, mas não havia imprensa, vamos dizer assim, né? Então, de maneira que a função do copista era muito, muito presente naquela época. Então, exatamente para que tivesse livros, né, para que todos pudessem ler. Mas a influência dos beneditinos também está no campo da agricultura, porque os mosteiros eram construídos normalmente longe da cidade. E nos mosteiros vendiam aquilo que os monges faziam, né, a arte, mas também no campo da agricultura. Por exemplo, a arte de poder plantar, né? Então, tudo isso, tanto é que tem os mosteiros que até hoje cultivam isso. Mosteiro Trapista, por exemplo, aqui perto de nós, em Curitiba, eles vivem da plantação, da cultura da planta. Então, como melhora, até mesmo no campo da medicina, muitos remédios caseiros vindo de plantas. Então tiveram... Garda, né? Ela tem até um livro sobre plantas e ervas, né? Vinhos, cerveja. Então você percebe como a cultura beneditina ao longo dos séculos deu uma contribuição enorme para a sociedade. Até hoje tem um mosteiro cisterciense trapista que segue também a regra de São Bento. Se não me engano, na Bélgica, eles têm esse costume de cerveja, né? Vivem da cerveja. Então, que começou com os monges, na própria história da cerveja, né? Esse equilíbrio, exatamente o paladar, né? Na hora das refeições, o vinho. Muitos mosteiros também têm o costume de fabricação ali de vinho. Então, não deixa de ser, né, uma presença na cultura. E nisso, por exemplo, é muito comum nos mosteiros ter sempre um arquivo também, onde procura preservar a história, guardar a história. Lá mesmo no Mosteiro de São Bento tem um setor que a gente chama Casa da Livraria, não sei se conhecem. Precisa conhecer, um lugar muito bonito, Dom João é que cuida. Então, quer dizer, os livros mais históricos, antigos, aquilo que faz parte da nossa história, um pouco do colégio, está tudo guardado lá, é preservado. E muitas pessoas têm o costume de visitar. Então, vale a pena um dia também conhecer. Gostaria, hein? Nossa. A gente fala hoje em dia em tecnologia, a gente pensa logo em algo digital, tecnológico, computador, né? Mas tecnologia também é o modo de produção, né? Também é. Então, se a gente for pensar nesse sentido, a tecnologia agrícola da época, né, foi desenvolvida também muito em função dessa colaboração da Ordem de São Bento. Isso mesmo. Então, já chegamos aqui com 2 lugares para visitar. O Mosteiro da Bélgica, que produz cerveja, porque precisamos conhecer essa preciosidade. Precisamos, né? Precisamos. Uma experimentar. Isso. E a Casa da Livraria aqui no Mosteiro de São Bento, né? Muito bem. Eu estive no mosteiro lá em Trefontane, em Roma, e eles também têm uma cerveja. Né, são beneditinos, tem uma cerveja lá deliciosa, inclusive. Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada por isso, mas se você estiver em Roma, vá até Fontone e tome a cerveja, porque é deliciosa. É deliciosa a cerveja, é deliciosa. Eu tenho uma curiosidade a respeito do colégio, então se o senhor puder falar, se não for algo muito delicado, mas eu percebo que o Colégio de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, ele só admite meninos, né? Não há mulheres, meninas jovens também estudando. Qual é o motivo pelo qual o colégio só aceita homens estudando? Bom, na verdade, isso é uma tradição beneditina que permaneceu. Muitos colégios beneditinos no mundo aceitam meninos e meninas, mas alguns também no mundo só aceitam meninos. Eu, por exemplo, conheci um mosteiro na Bélgica, no Mosteiro de Maré de Sul, onde também tem um colégio, e lá só menino masculino, fica
bem assim ao lado do mosteiro, muito interessante, e tem na faixa de 300 alunos, não pode passar disso, porque não é um colégio grande, eles ficam lá, é um colégio interno, só de meninos. Agora, aqui no Rio, nós também tivemos um colégio, não é bem um colégio, mas chamava, na época, preliminar. Aqui o menino ia do 1º até o 4º ano no Alto da Boa Vista. Então, era só de menino também. E aqui no Colégio São Bento do Rio, também é só de menino, mas é uma tradição que continuou. Antigamente, os colégios de padres, como de fato, era só de menino. E os colégios de freiras era só de meninas. Entendi. Depois, com o passar dos anos, devido à integração, né, então passou a ter uma unidade, né, com meninos e meninas. Mas no Rio continuou preservando só um colégio masculino, só de menino. Poderia mudar, ser misto? Poderia. Mas sabe que, com o passar do tempo também, chegou-se à conclusão de que um colégio só de menino teria mais progresso na aprendizagem, o menino aprenderia melhor. Não se sabe, né? Mas pode ser. Agora, interessante que os meninos do nosso colégio, o fato de ser só menino, tem muita integração entre eles. São amigos, mesmo depois de formados, continuam tendo futebol, várias questões assim, que eles fazem juntos, né? Então, criou-se uma tradição e os monges, até o momento, pensam em preservar, né? Interessante. Vale a pena colocar menina? Não, já foi feita até uma pesquisa entre os próprios alunos. Chega numa certa idade que eles querem ter menina, que tenha menina. Mas depois eles já... não, é melhor continuar igual tá e tal. Então, querem que mantenham só menino. Mas é uma questão que pode se dialogar. Isso vai depender muito do abade, da comunidade. O abade normalmente faz uma reunião do conselho, uma reunião capitular para decidir. No momento atual, muitos pais pedem, podia tanto abrir para a menina, a gente coloca o menino num colégio, tem que colocar a menina no outro, é tão bom se pudesse, né, vem direto para o pai, traz o filho e a filha, mas é uma questão que está se debatendo, mas ainda não se decidiu. Então, a perspectiva é que fique só de menino, pelo menos por enquanto. Sim. E o Colégio de São Bento do Rio, ele é o mais antigo do Brasil? Porque no Brasil não, do Rio de Janeiro, porque o mosteiro começou ali a sua construção em 1590, século XVI. O colégio já tem 170 anos, vai fazer 170. Tem algum colégio que seja mais antigo que o do Colégio de São Bento do Rio, o senhor sabe? É o Colégio Pedro II, né? É mais antigo. Agora, o de São Bento é um dos mais antigos. Agora, não sei dizer o Santo Inácio, quantos anos tem o Colégio Santo Inácio, mas eu acho que tanto o São Bento quanto o Santo Inácio são, vamos dizer assim, são os mais antigos o Pedro do Rio de Janeiro. Verdade, né? Mas o Pedro II é mais antigo um pouco. Tanto é que muitos monges, antes até do Colégio São Bento, trabalhavam no Colégio Pedro II, inclusive na diretoria. De vez em quando lê no refeitório, você já deve ter almoçado lá no refeitório, a história daqueles monges que já faleceram. Então, fala um pouco a bibliografia de cada um, a biografia de cada um, né, a vida de cada um. Então, e muitos chegaram a trabalhar no Colégio Pedro II. Incrível. Sim. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo aqui há quase 1 hora que esse podcast ele só é possível porque nós temos 2 patrocinadores. A Anjo Comunicação e Treinamentos, que é uma das nossas patrocinadoras e que trabalha ajudando empresários e especialistas a se comunicar com uma narrativa e um marketing que geram muito mais resultados. Se você quiser conhecer mais um pouquinho da Anjo Comunicação, você entra lá na internet, anjocomunicação.com.br, manda uma mensagem que a gente vai te responder, vai bater um papo com você. E também a Livraria Loyola, que está há mais de 30 anos no mercado, divulgando conhecimento, sabedoria, com muitos e muitos livros
que podem transformar realmente vidas, sociedades e tudo mais. E a Livraria Loyola, para compras online, ela deixou para você que está nos assistindo um cupom. Pois é, você entra lá em livrarialoyola.com.br, faz suas comprinhas, que aliás a maioria dos livros lá já estão com desconto, mas no final você coloca o seu cupom LABORA5, que vai estar escrito aqui embaixo, e você ganha mais 5% de desconto ainda. Então, esses nossos patrocinadores, nós agradecemos a Anjo Comunicação e a Livraria Loyola. E por falar em comunicação e livraria, o livro é uma grande forma de educação. O professor Mário Sérgio Cortella, um dia estava numa entrevista e ele diz assim, as pessoas acham que a EAD, né, o ensino à distância, é uma coisa muito moderna. E ele diz que não, porque o professor Mário Sérgio considera o livro como o primeiro EAD. Ou seja, o professor ele escreve alguma coisa e você leva esse livro a centenas e centenas de quilômetros e ensina alguma coisa à distância. O senhor já escreveu alguns livros. O que mais motiva na hora de escrever um livro, né? Assim, é óbvio que assim, é ensinar tal, mas qual é a real motivação, né, de deixar aquilo registrado num livro? Bom, eu acho que o senhor mesmo já deu a resposta, né? No sentido de fazer com que o outro também aprenda mais, né? Aquilo que, de repente, eu sei, eu posso transmitir ao outro. Os meus livros têm também sempre uma relação com aquilo que eu ensino, igual o senhor mesmo disse. Às vezes, uma apostila que a gente prepara para o aluno, depois transforma-se em livro. Quantas vezes a gente dá também alguma conferência mesmo lá em Emaús para os retirantes e depois transforma-se em livro. Agora, por exemplo, estou preparando uma publicação sobre São Bento, né? A mensagem de São Bento, os ensinamentos de São Bento, alguns capítulos da regra de São Bento. Então, eu acho interessante que às vezes são conferências que a gente dá ali em Emaús e depois transforma em livro. Então, aquilo que é presencial depois torna-se à distância, né? Então, por exemplo, tem alguns livros que eu escrevi que foram frutos de aulas lecionadas, né, de cursos ministrados e depois, então, transformaram em livros. Eu acho muito interessante, né, que você deixa o seu conhecimento praticamente assim para a eternidade, né? Porque às vezes você não está mais aqui para dar aula, né? Não tá, mas aquele conhecimento ele permanece ali muito tempo. E o senhor é um ávido leitor, né? Sou apaixonado pela leitura, até mesmo antes de ter contato com a regra de São Bento, e a regra só me confirmou, né? Toda a vida de São Bento foi uma vida de contemplação, ação e contemplação em ação. Tem, inclusive, no segundo livro dos Diálogos, de São Gregório Magno, que fala sobre a vida de São Bento, um dos milagres de libertação foi justamente enquanto ele fazia uma leitura. Como é que chama? Ele era godo, visigodo? Godo. Ele foi levar um camponês que disse que toda a riqueza, os bens dele tinham sido entregues para o mosteiro, aos cuidados de São Bento. Aí esse godo leva esse camponês para cobrar satisfação acorrentado em direção a São Bento. São Bento está sentado na porta do mosteiro lendo, e ele só levanta os olhos, olha, a corrente arrebenta e ele volta para a leitura e despede depois, logo em seguida, né? O diálogo continua, ele despede os dois, enfim, um liberto e o outro arrependido. E São Bento volta à leitura. Isso é um sinal claro dessa importância de não ter alma ociosa, né? Na regra ele fala muito também sobre a abominação, a ideia da ociosidade. E com relação à leitura, foi até bom, foi excelente também essa nossa conversa até aqui, porque descobri mais um livro de Dom Anselmo pela Paulus, né? Nosso patrocinador que me perdoe, mas farei a aquisição pela Paulus, depois de adquirir toda a coleção da Benedictus também, né, dos livros de Dom Anselmo, um dos professores da faculdade, no curso de liturgia, o professor Gilcemar Hohenberger, ele é um dos donos da Benedictus, e ele falou, né, dessa coleção de Dom Anselmo. Então já está tudo esquematizado, né, fazer essa imersão aí nesse grande autor. A leitura, ela tem um papel muito importante pessoalmente para mim, porque eu venho de uma família muito pobre de recursos financeiros e de cultura também. Eu nunca fui incentivado, inspirado a ler.
Meus pais mandavam ler, mas eu nunca via minha mãe com um livro na mão, nem meu pai lendo nada. Tanto pelo peso da vida, quanto das responsabilidades, talvez eles não tivessem tempo. Então, a leitura foi, para mim, uma via de libertação, porque foi lendo que eu aprendi e comecei a ficar mais curioso e viver outras vidas dentro da minha vida. Porque nós vivemos somente uma vida e temos somente essa. Uma vida que começa em Deus e vai terminar, esperamos, né, na eternidade com Deus. Não teremos outra oportunidade. Quando nós lemos um livro, nós temos acesso a um ponto de vista que nós nunca teríamos se não fosse através daquela obra. Quando enxergamos a sociedade através de toda a construção do banquete de Platão, quando nós lemos O Príncipe de Maquiavel, quando nós lemos todas as obras, por exemplo, a Ética Nicômaco de Aristóteles, nós somos transportados para uma sociedade, para uma vida que nós não vivemos, não viveríamos e não viveremos, porque é um recorte que já passou. Então, quando nós lemos qualquer livro, nós vivemos uma vida que nós não teríamos a oportunidade de viver senão através daquela obra. Então, posso dizer que ler um livro me faz viver uma outra vida, e escrever um livro, que é um ápice, assim, uma coisa que eu desejo em algum momento ter um livro publicado, é uma forma de se fazer eterno também. E trazendo, inclusive, um ponto que foi comentado sobre os monges copistas, últimas semanas tive a oportunidade de passar uns dias em retiro no mosteiro, e aí eu comentei com Dom José sobre uma coisa que eu fiz uns anos atrás, que foi pegar um livro dos Apophthegmas, que foi traduzido do grego por Dom Estevão Bettencourt. Eu falei, poxa, Dom José, eu estava tão disperso, eu estava passando por um momento tão difícil, sem perspectiva, que o meu passatempo era pegar o livro e ficar transcrevendo os Apophthegmas. Aí eu peguei os 700 Apophthegmas e escrevi todos eles. Ele falou, você fez isso? Eu falei, fiz. Que é um livro raro, né? Que a gente não encontra em lugar nenhum. Enfim, o livro está se deteriorando em casa. Eu falei, eu vou salvar esse livro. Aí transcrevi os 721 Apophthegmas. E aí, isso conectou a ideia dos copistas, né? Eu não tinha feito isso pensando, nossa, vou copiar o livro para... Não, eu falei, pô, eu preciso salvar essa obra aqui, porque isso aqui tem muito valor. E aí, respondendo e finalizando essa pergunta, a leitura e a escrita, para mim, sempre foram essenciais, porque não vejo outra forma de aumentar o repertório, de ter uma via de clareza de futuro, a não ser através dos estudos. Eu vejo que, de alguma forma, Deus me chama a viver uma vida em que passa necessariamente por essa via. Porque senão ele não teria me dado a facilidade que tenho, por exemplo, para idiomas. Então, consigo ler hoje, além do português, em inglês, em espanhol, em italiano, estou aprendendo e começando a ler alguma coisa em francês também, e depois pretendo desenvolver a leitura e a fala em alemão. Por quê? Não sei, mas eu sinto essa facilidade, sinto essa necessidade de fazer isso. Então, a leitura, para mim, é tão importante quanto beber água. Hoje E como é que se encontra tempo para ler com uma vida, eu vou botar agitada, não nessa agitação do mundo, mas 5 vezes por dia no coro, mais a missa, mais a escola, mais o colégio, mais o tribunal. Onde é que encontra-se um tempo para ler? São Bento fala no capítulo 49, quando diz sobre a quaresma, o tempo da quaresma, que o monge deve ler, né? Várias horas, o tempo da Lexio Divina também é o que nós... Então é muito interessante que, como de fato eu procuro dedicar a noite, por exemplo, para isso, depois de completas. Então normalmente eu procuro ler, também às vezes alguma coisa eu vou anotando, e aí vai surgindo, né, um livro, uma apostila, o que você entendeu. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, por exemplo, às vezes se eu leio a regra de São Bento, se eu pego em latim, o significado daquela palavra em latim, né? E se a gente for olhar também, o mesmo significado em grego. Então é importante a Lexio Divina você pensar na palavra, o significado da palavra, o que São Bento quer dizer com aquilo, mesmo que de repente você não tenha muito conhecimento em línguas, mas vai no dicionário. Hoje em dia a internet também ajuda muito,
Então, aí surge o livro, né? Surge igual nós estávamos falando. E hoje com o computador é uma beleza, porque você depois transcreve, deixa lá no arquivo, mesmo que você não tenha tempo, né, no decorrer do dia e tal, mas depois você retoma aquilo. Então, é importante que você tenha, eu sempre falo com meus alunos, né? A gente tem que ter disciplina. Tal hora eu vou fazer isso. Quantos alunos às vezes têm dificuldade de fazer a monografia final no final de um curso, por exemplo, mestrado ou mesmo doutorado, até uma pós-graduação, porque às vezes a pessoa não tem assim uma disciplina. Ele tem que concatenar ali o seu horário para qual horário eu vou fazer isso. Então isso é muito importante para que você possa então ao longo do dia ter um programa e cumprir aquele programa, né? Então, isso ajuda. Então, no caso dos monges, também a gente não tem o costume, por exemplo, de televisão, né? Então, isso concentra. A leitura no refeitório também ajuda muito. Às vezes a gente está ouvindo uma coisa, por exemplo, agora estamos começou a ler a encíclica do Papa, né, Magnificat Humanitas. Então, quanta coisa boa a gente está ouvindo ali. Depois eu vou no próprio texto, sublinho alguma coisa. Então, quer dizer, é algo que depois pode me ajudar numa aula que eu vou dar, numa palestra que eu vou dar. Então, tudo isso é muito importante, você saber concatenar o seu tempo e ter disciplina, saber ler, igual aqui o Guilherme estava dizendo, né? Eu gosto de escrever. Então, quer dizer, cada um tem o seu modo de estudar, de trabalhar. Isso, e voltando no campo da educação, é muito importante também que o pai passe isso para o filho. É muito importante, a gente tem o costume de dizer na reunião de pais, que mesmo que de repente o pai não entende nada de geografia, não entenda nada de matemática, ou de química, ou de física, mas só dele falar assim, o que o professor deu hoje? Qual foi a matéria que você teve hoje? Aí o filho vai falar, o que ele ensinou? Como é que faz essa equação aqui de matemática? É como se o filho estivesse mostrando para o pai, mas aquele momento ali é um momento que o pai está estudando junto com o filho. É uma maneira muito importante de o pai acompanhar também a formação do seu filho, né? Estudar junto. Mesmo que, igual diz, mesmo que ele não tenha conhecimento naquela área, mas só o fato dele perguntar, ele já está ajudando o filho a recordar aquela matéria, aquilo que o professor deu, né? Então, assim também a gente percebe a leitura. É importante que o pai, a família, incentive o filho, né, a leitura, e, enfim, ele vai crescendo na parte acadêmica. Achei. Fala aí, vai. Não, é santificar também o nosso tempo, né? Esse estudo, não apenas com os filhos, mas a leitura como um todo, o nosso recurso mais escasso e aquele que a gente não tem como recuperar é o nosso tempo. Então, quanto mais plenamente a gente aplicar o nosso tempo, melhor vai ser a nossa vida. Eu não lembro agora se era Monsenhor Costa Couto que falava, né, citando... Oh, Deus do céu, esqueci o nome do bispo. Você é uma pessoa muito idosa, eu digo. Deve ser Dom Eugênio. Dom Eugênio, isso. Citando Dom Eugênio. Sempre que eu preciso de alguma ajuda, de alguma coisa, eu procuro o Mosteiro de São Bento. Porque os beneditinos são os mais ocupados, mas eles sempre arrumam tempo para me ajudar. E é isso. Às vezes a gente, mesmo na nossa ocupação, como a gente está ocupado produtivamente, a gente acaba santificando e, entre aspas, muitas aspas, multiplicando o nosso tempo, né? Porque quanto mais a gente deixa a coisa passar, né, no ócio, digamos assim, mais a gente desperdiça o tempo e ele se esvai como num ralo. Então, é a gente ter também essa consciência de que o nosso tempo é precioso e procurar santificá-lo na família, na leitura, na oração. É muito
eu vejo o senhor falando, eu fico pensando assim, todo esse tempo que eu pude santificar também, né, com os meus filhos, com a minha família, mas também outros tempos que eu deveria ter feito isso e, infelizmente, não o fiz. E isso eu não tenho como recuperar, né? É a gente ter essa consciência de viver plenamente ali o nosso tempo. Eu tenho uma pergunta prática, né? Assim, a gente já está encaminhando já mais para o final da nossa conversa. A beleza do mosteiro, da nossa igreja, né? Aqui do mosteiro, eu já falo nossa igreja porque eu sou de casa ali já. Posso fazer uma interrupção só um segundo? Desculpa. Não desculpa não, mas você pode interromper porque você é o chefe. Ele está falando da beleza do mosteiro de São Bento, vou até olhar bem para a câmera. Se você puder, tiver a oportunidade, vá à igreja do Mosteiro de São Bento à noite. A igreja fica ainda mais bonita à noite. É isso. Só que à noite ela está praticamente fechada ali no finalzinho de vésperas para lá. Isso, pega a oração de vésperas, o momento, ou se você for fazer um retiro, aproveita bem as orações durante a noite, porque a igreja fica ainda mais bonita. Fica mesmo. E por falar em igreja, se a pessoa realmente quiser, assim, não apenas visitar, né, como um turista e tal, mas um grupo, por exemplo, que queira conhecer mesmo a igreja, é possível? Tem monges que fazem isso? Como é que é feito isso, né? Como é que eu posso chegar lá com um grupo? Eu gostaria que alguém me explicasse, me ensinasse, né, com a igreja ali. O nosso costume é pedir que as pessoas entrem no nosso site e lá tem uma aba onde mostra lá o contato, né? Então deve enviar um e-mail, o Dom André, que é o responsável de responder esses e-mails. Às vezes um grupo quer conhecer a igreja, então é possível, mas é importante agendar. Então tem Dom Mateus, que acompanha, Dom Hilário, que também acompanha alguns grupos, exatamente para mostrar a igreja. Acho que vocês conhecem o Dom Hilário, né? Ele mostrou Sim. Uma vez lá. O senhor estava no retiro? Foi 2 retiros, né? Tanto na Páscoa quanto no Carnaval. Dom Hilário fez essa visita conosco. Isso, então ele tem o costume de acompanhar esses grupos, aí mostra um pouco ali a história, né? O que ele vai explicando mesmo, você lembra? Eu lembro de tudo, o que mais me impressionou foi os portões. Isso, né? Que assim, os portões tinham uns símbolos que eu achava bonito e tal, e são bonitos, mas quando eles dizem que cada símbolo daquele se remete a um dos altares laterais, aqui está São Lourenço, aqui está... Aquilo fica de uma beleza, porque quando você aprende, a beleza fica mais bonita, vamos assim dizer, né? Então Dom Hilário é um dos que tem aí uma escala que o Dom André faz. Dom Mateus também tem esse costume de acompanhar. Às vezes Dom Mauro também. Então, às vezes chega um grupo, ou tá escalado lá um grupo, e o Dom André vê quem pode naquele dia e aí acompanha normalmente. Então, se você quiser conhecer a igreja, né, ser educado naquela beleza toda, entra lá no site do Mosteiro de São Bento do Rio, mande um e-mail e aí marque a sua visita do seu grupo, porque assim você não vai se arrepender. Eu já fiz 3 ou 4 vezes essa visita. E quando eu faço, eu falo assim, mas isso aqui eu não sabia, isso aqui... Porque, cara, é tanta beleza, é tanta coisa que você pode conhecer que você... Cada vez que a pessoa fala, você fala assim, eu não tinha reparado nisso, então A igreja levou 200 anos, né, o templo, para ficar pronto e tem mais 200 anos de conservação. Então, imagina o tanto de história e de simbolismo que não tem cada curva ali. Tem até mitologia grega lá dentro, mas eu não vou adiantar nada, não. Deixar as pessoas ficarem curiosas ali, porque vale a pena, cada detalhe vale a pena. E falamos de retiros. É a mesma coisa? Alguém, por exemplo, quer fazer um retiro no Mosteiro de São Bento, né? Como é que essa pessoa fica sabendo dos retiros e como é que pode fazer a inscrição? Ou se ela quiser, eu tenho um grupo aqui de 20, 30 pessoas, eu gostaria de reservar a casa e fazer um retiro. Os monges participam desse retiro também? Como é que funciona essa parte? É só entrar em contato conosco, pode ligar, o telefone é 2206-8100, pode falar na portaria da Casa de Emaús que o funcionário vai agendar, né? Nós normalmente acompanhamos nos retiros patrocinados pelo mosteiro, e que normalmente Carnaval, Semana Santa, Pentecostes,
também Natal. Então, são os mosteiros onde os monges mesmo dão as conferências, acompanham. Normalmente, nesses retiros, nós também colocamos um momento de visita à igreja, onde Dom Hilário acompanha, mostra, explica, e, sobretudo, os de Carnaval e Semana Santa, a gente tem esse costume, porque às vezes as pessoas pedem também, então nós incluímos isso na programação. Mas quem se interessar pode entrar em contato com a portaria do mosteiro, mesmo até para batizados, né? Agora, nós celebramos casamentos, batizados de pessoas que, de repente, têm interesse, mas a gente pede que tenha algum vínculo com o mosteiro, ou ex-aluno, ou mesmo oblato, parentes de oblatos, pessoas que tenham assim, o costume de frequentar o mosteiro, porque nós não somos uma paróquia propriamente dito. Então, por isso que, normalmente, a pessoa deve, né, contrair o matrimônio na própria paróquia, batizar os filhos onde mora, mas pode batizar também no mosteiro, desde que tenha algum vínculo com o mosteiro. Essa tem sido a orientação. E eu acho que não se perde nada, assim, prestem bem atenção no que nós estamos falando aqui, porque vale muito a pena você realmente passar esse tempo nessa experiência. E trazendo ainda desse assunto, né, de educação, de cultura, uma pessoa que não conhece, nunca foi, nunca ouviu falar, chegou aqui no podcast agora, caiu de paraquedas aqui, qual seria o primeiro grande impacto, né, que a comunidade monástica do Mosteiro de São Bento, em termos de educação e cultura, causaria nessa pessoa que nunca nem ouviu falar do mosteiro e chegou ali agora? O primeiro impacto que eu sinto assim nas pessoas é realmente o que o senhor mesmo acabou de falar. E o Eurico também comentou, né, o João Guilherme certamente vai concordar, é a própria igreja, que é muito bonita mesmo, né? Ali a gente percebe um pouco a cultura também da época, né? A riqueza da época. A igreja é totalmente folheada a ouro. Interessante, a gente estava falando dos artistas, muitos ali que trabalharam na igreja na época eram monges vindos de Portugal, né? As pinturas, alguns escravos que também ajudaram na época. Então a gente percebe ali uma riqueza muito grande mesmo. Então o primeiro impacto que a pessoa tem é a igreja e, ao mesmo tempo, como todos os abades tiveram muito carinho em preservar o mosteiro, em preservar a igreja. Você percebe que ela está sempre bem, né? Ela é restaurada periodicamente ali, de 20 em 20 anos, tem todo um acompanhamento, exatamente para evitar cupim, sempre tem alguém olhando para evitar assim uma infiltração, alguma coisa, né, que possa danificar a obra de Deus, danificar a casa de Deus. Então ali a gente percebe também uma certa simplicidade do lado de fora, mas ao mesmo tempo uma riqueza muito grande do lado de dentro. Por que isso, né? Por que ali o ouro? Porque ali é a casa de Deus, né? O lugar mais bonito do mosteiro é sempre a igreja, porque é ali onde Deus está, é a casa de Deus, né? Então, por isso também esse primeiro impacto. Mas eu acho também que o acolhimento é muito importante, saber acolher as pessoas, né? Dar um sorriso, um cumprimento. Então, também o que nós fazemos dentro do ponto de vista da educação, do ponto de vista dos retiros. Então, mas o primeiro impacto mesmo, acho que é sempre a igreja. A beleza que atrai, né? Sabe quantos anjos tem naquela igreja? Uma vez Dom José contou mais de 320 anjos, realmente. Eu tenho essa curiosidade, eu falei assim, eu vou passar aqui um dia só contando os anjos. Não sei se Dom José chegou a falar isso com o senhor, não. Mas uma vez ele contou junto com o noviciado, interessante, tem, quem for lá pode olhar, né? Vários anjos, né? E em todos os, sim, sempre tem um anjinho, mas o anjo sempre assim, né? O jeito angelical, a criança, a pureza. E São Bento fala que nós devemos rezar junto com os anjos, né? Os anjos junto conosco.
Então, é o sentido, né, da oração e a presença dos anjos ali, né? Eles que vão levar a nossa oração até Deus, né? Eu tenho curiosidade, eu vou contar quantos anjos tem. Eu vou perguntar para Dom José também. Depois pode perguntar. Ele contou. Eu sei que 300 e poucos anjos. Podia ser 365 dias, né? 365 anjos, um anjo para cada dia. Aí ia ser, tipo assim, perfeito. Dom Anselmo, nós estamos encaminhando para o final do nosso podcast. Eu gostaria que você olhasse ali, ó, para aquela câmera ali, que é a sua câmera ali agora, e deixasse uma dica, né, de tudo que a gente falou aqui, de educação, de cultura, desse um recado final, né, de como nós podemos nos dedicarmos mais especialmente a essa cultura, à educação. O povo é todo seu. Muito bem, eu quero então, já de antemão, agradecer o convite para estar aqui, para poder partilhar esse momento importante com os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, e ao mesmo tempo fazer o convite. Conheçam o Mosteiro de São Bento, conheçam a nossa casa, fica na rua Dom Gerardo 68, bem no centro do Rio de Janeiro, junto da Praça Mauá. Se você quiser também aprofundar um pouco mais seus conhecimentos, faça um curso conosco, entre no site Faculdade de São Bento, Rio de Janeiro, sempre temos alguns cursos sendo oferecidos, querendo aprofundar também nas coisas de Deus, né, na palavra de Deus, faça o curso de teologia conosco, aqui o André foi até nosso aluno, e então estude na nossa faculdade, você vai ter vários professores monges, e tenho a impressão que todos vão gostar. Então fica aí o meu agradecimento e o meu convite para que possam nos conhecer e fazermos uma visita. Participe também do retiro. Se você quiser fazer quiser ter sempre assim receber, né, informações, ligue para o mosteiro e você também pode cadastrar, né? Nós temos assim uma lista de transmissão nos retiros, né? Nós enviamos, basta você deixar o número do seu celular que periodicamente você vai receber informações. Então, meu agradecimento ao André, ao Guilherme, ao Eurico, né, pelo convite e por esse momento importante aqui de partilha, de cultura, de conhecimento mútuo, né? Muito obrigado. Nós agradecemos demais a sua presença aqui, estamos honrados, né, em tê-lo aqui conosco, foi muito bom compartilhar tudo isso. Eu tinha curiosidade por umas 4 horas de programa, mas infelizmente temos só 1h30, temos que já preparar para encerrar, então muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco nessa 1h30, e eu quero agradecer a você também, que está nos ouvindo até agora, e lembrar dos nossos 2 patrocinadores, a Anjo Comunicação e Treinamentos. Trabalhamos exatamente para transformar a sua narrativa e fazer com que o seu marketing seja muito, 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 muito mais, traga muito mais resultados para você. E agradecer a Livraria Loyola, que está sempre aqui conosco, uma livraria com mais de 30 anos de mercado, com obras essenciais para o seu crescimento, para a sua educação e para aumentar a sua cultura. Você entra lá em Loyola, livrarialoyola.com.br, faz suas comprinhas, coloca o cupom LABORA5 e ganhe mais 5% de desconto ainda. Não falei aqui do site da Anjo, né? anjocomunicação.com.br. E partindo para o nosso final, eu peço suas considerações finais ali, ó, na sua lente, também dividindo a lente com o Dom Anselmo, que chique. Suas considerações finais, deixa seu recado para o povo aí. É só informações básicas, tudo que Dom Anselmo falou a respeito de retiros, agendamento e de grupos e afins, todas essas informações estarão na descrição aqui do episódio, o contato da portaria, os horários de funcionamento do mosteiro, os horários da liturgia, laudes, vésperas, hora média, para você ficar por dentro e poder participar e escolher o melhor momento para você fazer essa visita. Lembro e ressalto o seguinte, Dom Anselmo não comentou com muita educação, mas eu falo aqui porque eu não sou tão educado quanto Dom Anselmo. Vai ao mosteiro, respeita o silêncio, desliga o celular, ponha no silencioso. Se você tem um despertador que toca todo domingo, 10h30 da manhã, desliga, não deixa ele tocar durante a missa. Não fica conversando durante a celebração. Se os monges estão rezando o ofício divino, faça silêncio. Não tente fotografar durante a liturgia, porque ali, sobretudo durante a missa, nem fotografar, nem filmar, é bonito? É, mas não faça. Ali é um momento mais sublime, mais íntimo
fotografar e filmar durante a celebração, naquele momento de extrema intimidade, é análogo, é semelhante a fotografar e filmar um casal no seu leito nupcial, né? Durante a sua procriação. Então, não faça isso, evite, viva, respire, porque a vida é liturgia, e essa parte da liturgia, ela exige muita intimidade e respeito também. E a você que assistiu aqui até o final, meus parabéns, né? Espero que você tenha gostado e que todas essas ideias aqui tenham te trazido pelo menos alguma pontinha de curiosidade para amadurecer um pouquinho mais na sua fé. E todas as informações também que nós falamos aqui tem no nosso aplicativo Ora et Labora, que você pode baixar aí. Então tem o endereço do mosteiro, tem todos os contatos do mosteiro também, não apenas do Rio, mas de todos os mosteiros isso, é verdade. do Brasil, nós estão temos no nosso aplicativo. Todos os 42 mosteiros do Brasil estão cadastrados no nosso aplicativo. Então você quer fazer um retiro e não é do Rio de Janeiro, nós temos todos os outros mosteiros, você escolhe a tua cidade, o teu estado, para poder entrar em contato também. É isso. E agora, chefe, sua lente é aquela ali. Não vai dividir a lente do Anselmo, você vai ter que ficar de costas. Sua lente é aquela ali. É chefe, mas quem toma bronca aqui por ter esquecido de desativar o alarme fui eu. Não estamos no mosteiro. João Fique em paz. João Guilherme. Puxada de orelha ao vivo do chefe, né? Quer dizer, diretamente, né? Nada disso. É isso. Ligasse o celular no seu alarme. Eu esqueci de desativar o alarme bem na hora que eu estava falando aqui. O que é lamentável, chefe, lamentável. Anselmo, ele tocou, mas enfim. Eu gostaria muito, se esse podcast fez algum sentido para você, despertou alguma coisa em você, alguma curiosidade, eu gostaria muito de sugerir que você pudesse parar um pouquinho e ler a regra de São Bento. Tá? Se a gente pode, digamos assim, sugerir alguma leitura além da Sagrada Escritura para alguém que procura crescer na sua fé, na sua vivência, na sua intimidade com Deus, eu gostaria de sugerir a regra de São Bento, que ela seja um caminho firme para que você possa também desenvolver a sua intimidade com Deus, que ela possa ser um guia certeiro para a sua espiritualidade e para a sua formação também até humana, assim como ela vem sendo ao longo de 15 séculos, né? Que ela possa também, para toda a humanidade, que ela possa servir também na sua vida em particular. Inclusive, vai haver uma comemoração em 2029 dos 15 séculos, né? De terminar de escrever a regra de São Bento. Eu quero dizer para você que se você chegou aqui nesse episódio, nós temos outros 6 episódios aqui no nosso canal, no YouTube, né? Então você entra aqui, se você caiu aqui por acaso, nosso canal Ora et Labora, né? YouTube.com/Ora et Labora, e você tem mais 6 episódios, nós conversamos sobre Deus, sobre a igreja, nós falamos sobre muitas e muitas coisas aqui, e que você vai gostar muito também. O meu recado final é, se você gostou desse bate-papo todo aqui, eu quero que você deixe escrito aqui embaixo qual foi a melhor coisa que você aprendeu aqui nesse nosso bate-papo. E querendo conhecer mais o mosteiro, nós temos um grupo de oblatos no mosteiro. Então você pode procurar o mosteiro para caminhar, como se você fosse um monge, só que você mora do lado de fora do mosteiro, mas você vive a regra de São Bento, você vive a espiritualidade beneditina. Não custa nada você conhecer o grupo de oblatos. Você vai ter uma pessoa meio maluquinha lá no grupo, mas ok, né? Você vai levando assim mesmo, porque a vida não é feita só de pessoas perfeitas, nós também temos o nosso lugar no mundo. Então, mais uma vez, Dom Anselmo, muito obrigado. J. Gui, Eurico, muito obrigado. A você que está aqui há mais de 1h30 conosco, ó, beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.